Estou aqui mais uma vez passando na sua timeline, dessa vez para te dar umas dicas sobre volta do fiel. A minha ideia é dar dicas para quem não conhece o nó, aprender a fazer de vários jeitos, e para quem já tem familiaridade, talvez aprender alguns truquezinhos, uns detalhes de como usar. Eu falei nó? Bom, volta do fiel, como o nome diz, é uma volta e não é um nó, né? A diferença de uma volta para um nó é que uma volta ela precisa de uma superfície ou no que ela está apoiada para funcionar, enquanto que um nó ou um nó duro, né, é aquele nó que fica feito por si só. Então uma volta do fiel, por exemplo, precisa aqui do meu dedão, né, do mosquetão, de uma árvore, do que for, para ficar no lugar, enquanto que uma azelha, por exemplo, se eu faço ele e solto, ele continua firme, duro lá no lugar dele. Essa é a grande diferença de uma volta para um nó. Beleza, para que serve o volta do fiel? Ele basicamente serve para fixar uma corda em alguma coisa, usando uma volta e não um nó. A gente normalmente na escalada, a gente usa para se ancorar, né, se conectar a ancoragem pela corda, ou para fixar uma corda que não é pela ponta, normalmente pelo meio da corda, e também vai servir para montar uma ancoragem. Às vezes eu vou usar ele para laçar uma árvore, coisa assim, como parte de um sistema de ancoragem. Pensando em vantagens, inconveniências do volta do fiel, o legal é que, como eu falei, ele é uma volta e não um nó. Então ele é rapidinho de fazer, se você aprender e praticar, especialmente, essa é a minha sugestão agora. Ele é firme o suficiente, né? Ele agarra, ele tende a se apertar e não ficar deslizando para sempre, né? Então, um nó bastante seguro de usar, tira pouco a resistência da corda, se essa é uma preocupação, é tipo 30%. E também para soltar, depois de colocar sob tensão, é muito mais tranquilo do que um 8, por exemplo. Minha sugestão, pausa o vídeo e monta um sisteminha parecido com o meu aqui, onde você tem. Não precisa montar uma parada, você pode pendurar aí na porta de casa uma fitinha com um mosquetão. Legal se for um mosquetão HMS, né? Algum mosquetão grande, funciona melhor. Põe sua cadeirinha, se amarra nela, ou então pelo menos amarra a corda na cintura para você praticar. Eu vou mostrar aqui 2 vezes. Cada técnica, né, jeito diferente de fazer a volta do fiel que eu fizer, eu vou mostrar 2 vezes. Uma vez meio que numa velocidade normal, um pouco mais baixa do que o normal, e a segunda vez daí bem devagarinho, assim você talvez consiga ir praticando sem ter que pausar o vídeo se você quiser. E aí se você não quiser também, deveria ser bom de assistir só e praticar depois. Eu vou começar com as formas mais básicas e depois a gente vai para umas mais que requer mais prática, né? O jeito mais fácil de fazer é usando as 2 mãos, né? E aí tem 2 métodos que eu queria comentar aqui. O primeiro é um que é legal para quem aprende mais visualmente, né? Então você pega a corda, torce uma mão para cada lado, né? Cria uma volta assim para cima. E depois você segura essa volta que você criou, faz o mesmo movimento outra vez e cria uma mesma volta. Dessa forma você vai ter essa corda horizontal passando entre as 2 cordas verticais, né? Você tem uma corda vertical por trás, a horizontal no meio e outra vertical por trás. A corda que estiver passando na frente, aqui mais perto de você, você vai enviar para trás da outra e fechar desse jeito. E aí é só clipar isso no mosquetão. Estou mostrando mais uma vez. Você vai fazer uma volta, vai fazer outra volta igual, a corda da frente vai ir para trás da corda de trás. Ele forma tipo um xizinho aqui, com uma alça passando embaixo entre o X. Aí clipa no mosquetão, aperta as 2 pontas e boa. Beleza, se você precisar de mais repetições, volta o vídeo e vê de novo. O outro jeito é para quem aprende de uma forma mais kinestésica, se essa é uma palavra que existe? Sim. Que aprende mais por sentir. Então nesse outro método você tem de novo a corda aí, com 2 mãos, você vai cruzar as mãos, né, formando um X aqui com as mãos. E aí o que você vai fazer com os 2, com a palma da mão para baixo, vai dar uma volta completa de uma mão com a outra e encontrar assim.
Vou fazer de novo desde do meu ponto de vista agora. A mão que está por baixo vai fazer uma volta por baixo da outra. Ela nunca gira assim, o punho, a palma da mão sempre virada para baixo e vai para frente da outra assim. Ajusto e tenho volta do fiel. Ok, agora eu vou mudar para os métodos onde a gente usa uma mão só, né? A ideia é que assim, eu chego numa escalada e eu tenho uma mão na minha ancoragem para me segurar e eu não cair, assim eu tenho alguma forma de proteção enquanto eu estou montando a minha solteira, né? E aí a ideia é que eu faço agora com uma mão só. Eu vou mostrar rapidinho um jeito que muita gente aprendeu, eu inclusive aprendi desse jeito, e depois eu desaprendi porque eu aprendi um outro jeito melhor que eu vou mostrar e vou explicar por quê. Então o jeito antigo é, você chega e clipa como se fosse uma costura, né? Ou seja, a corda vindo da parede para você, e aí depois sua mão vai por baixo, assim com o dedão para baixo, vira com a palma pro céu e clipa. Funciona, mas tem um problema. A corda que vem para mim tá saindo por trás e a corda que tá solta, ou né, eu na verdade fixei essa outra ponta da corda, tá passando pela frente e elas ficam se cruzando aqui. Quando eu faço isso, não é que seja inseguro, eu contribuo para uma parada mais desorganizada. E, consequentemente, compromete a segurança não, mas influencia negativamente na segurança de toda a transição aqui na ancoragem. Imagina que eu tenho mais 2 escaladores chegando, se clipando assim, né, as cordas tendem a se bagunçar mais desse jeito. Então eu vou mostrar um outro jeito que eu gosto mais, que é, né, deixa a parada mais organizada. Então nesse outro método, a gente chama de método do aperto de mão. Ele é aperto de mão porque eu vou pegar na corda da minha cintura e vou sair assim com a corda como se eu estivesse apertando a mão de alguém. É meio que o mesmo movimento que eu faço para clipar como se eu estivesse costurando. Só que em vez de clipar como se eu estivesse costurando, eu vou virar assim, ó. E aí é como se eu estivesse dando um soquinho, sabe? Então, tipo, primeiro um comprimento formal e depois um mais amigável, assim, mais de brother com o mosquetão. Então vou lá assim primeiro, giro a mão, clipo aqui. Depois com a corda que está pendurada, eu vou fazer o mesmo movimento. E aí eu vou puxar a corda que eu quero que fique mais comprida. Se a minha solteira está do tamanho bom, eu vou puxar a outra corda e ok. Né, se fosse o contrário, se eu quisesse a minha solteira mais comprida, daí eu ia puxar a minha corda. Fecha o mosquetão depois, claro. Com essa corda grossa e meio dura, né, ela não é tão flexível, a gente vê que ficam uns vãozinhos entre as coisas da volta, que pode dar uma sensação de insegurança, mas na verdade essa volta é super segura e ela vai travar. Esse espacinho que fica entre as coisas, na verdade, vai funcionar como um absorvedor de impacto. Então se eu cair aqui, o que vai acontecer é esse nó vai se apertar um pouco mais e por se apertar ele vai absorver um pouco da energia que a minha queda vai gerar e vai ter menos força ainda pro sistema, menos tranco. Vou mostrar de novo agora mais devagarinho. Aperto de mão, giro a mão assim, faço uma cruzada na corda, clipo, pego a corda de baixo, né, a corda livre lá, faço a mesma coisa, uma volta assim e clipo. Ajusto e ok. Quero mostrar um outro detalhe sobre ajuste aqui. Eu mostrei como é que a gente ajusta no começo, né? Mas vamos dizer que agora eu montei minha solteira curta, mas eu quero estendê-la. O que eu posso fazer é legal eu segurar uma mão aqui atrás para ter um tipo de backup enquanto eu tô mexendo aqui na minha volta. O mosquetão deveria estar fechado, nada vai sair do lugar. Essa é uma outra vantagem dele, que ele é ajustável, né? A volta do fiel. Então eu vou puxar a voltinha que passa no meio aqui, né? Eu tenho uma ponta para cá, uma ponta para lá e essa alça passando aqui bem no meio. Então eu vou puxar essa alça do meio e depois eu vou puxar a corda que eu quero que fique comprida. Vamos dizer que eu quero estender o meu lado, né? Então eu vou puxar o meu lado, eu posso inclusive puxar com o corpo. Legal ajustar e boa. Agora voltando para o que eu falei sobre organização da parada, agora eu tenho, né, a corda que sai para mim saindo pela frente do nó e aqui atrás
eu tenho uma corda fixa, que eu posso ter vários usos para ela, e eu vou fazer depois um vídeo mostrando algumas formas de usar esse lado de trás. Em inglês eles chamam de backside, é um nome que significa isso, a parte de trás do volta do fiel. Em português eu não conheço um nome, talvez eu só vou chamar de lado de trás, e eu quis justamente falar um pouco sobre volta do fiel, porque depois eu vou falar sobre esse outro nó e queria que todo mundo estivesse na mesma página sobre isso. Tá, isso é uma corda fixa que vai ter vários usos. Fica ligado nos vídeos. Outra forma comum de usar volta do fiel é para laçar alguma coisa, né? Então vamos dizer que isso daqui é uma árvore que eu quero laçar para montar, tô montando um top rope, sei lá, eu quero laçar essa árvore mais aquela outra, juntar as duas lá na borda para montar um top rope. Então uma opção que eu teria, e eu quero fazer isso perto do chão, mas eu vou mostrar alto aqui para ficar fácil de ver, é um volta do fiel. Para fazer volta do fiel eu vou vir com a ponta da corda, vou dar um tanto bom de corda, né, e isso aí é uma calibragem que você tem que ganhar com experiência, por isso que é bom praticar. Mas vamos lá, eu acho que esse tanto vai dar para fazer a volta. Então primeiro eu vou cruzar, fazer um X aqui com a corda, depois eu vou continuar fazendo a minha volta. Aqui eu fiz o X indo para baixo, então eu vou continuar por baixo de tudo. E logo aqui, depois que eu passei o X que eu criei, eu vou entrar com a minha ponta aqui. Eu vou puxar minhas duas cordas na direção que eu quero. Posso apertar um pouco mais o nó, a volta e tal. Um problema de fazer a volta do fiel numa coisa tão grande é que ela tende a ficar meio desorganizada e esquisita. Especialmente isso daqui mudar, tá vendo? Tem esse movimento que não é legal. Para evitar isso, é legal a gente fazer um backup, especialmente quando eu tô só com uma ponta curta da corda aqui, né? Eu falei antes que esse nó ele tende a apertar e não correr, mas isso é quando a gente está fazendo no mosquetão. Quando eu tô fazendo uma coisa tão grande, imagina se for uma corda nova, muito lisa, né, e eu tiver algum movimento assim, ele pode escorregar de um jeito esquisito. Então eu vou fazer um backup aqui. E o backup que eu vou usar, né, tem várias opções, na verdade eu tenho bastante corda aqui, então eu vou ajustar daquele jeito, vou puxar do meio e vou puxar a corda que eu quero que fique mais comprida. Beleza, agora eu vou fazer um meio pescador duplo. O que é? Se você está familiarizado com pescador duplo, é aquele nó que você faz para juntar duas pontas de um cordelete, né, para fazer um anel, é uma das opções. E aqui eu vou usar só um lado dele para fazer um arremate. Tem muita gente que faz isso no 8, quando se encorda, e meio não precisa, na verdade. Mas esse aqui é bom fazer. Então eu vou fazer uma volta cruzando aqui, ó, faço um xizinho, mais um para cá. Eu não vou entrar tanto em detalhe de como fazer isso, porque não é o objetivo desse vídeo. Só estou dizendo que você precisa fazer um arremate desse nó. Vou fazer de novo devagar, então. Eu vou com a ponta da corda, uma volta lá atrás. Então o primeiro passo tem uma volta passando lá por trás. Agora eu vou escolher. Aqui eu escolhi ter a corda de cima vindo, né, a ponta vindo por cima, e aí ela precisa cruzar e formar um xizinho aqui na frente. Então agora a corda que estava por cima vai por baixo, faço mais uma volta por trás. Corda curta. Beleza, agora que eu cheguei aqui perto do X que eu criei antes, eu vou afastar aqui para dar uma clareza maior. Tá vendo? Aqui está o X. E eu vou passar atrás da corda de baixo e vir para frente. Depois eu preciso fazer o arremate. Agora, como um bônus, tem uma outra forma de usar a volta do fiel que é menos comum, mas se você precisar pode usar. Vamos dizer, você tem uma corda fixa em qualquer ponto, você está escalando num top rope, sei lá. Tem uma corda fixa e você quer se conectar a ela, você pode usar uma volta do fiel para fazer isso. Então, o método que eu gosto aqui, você poderia vir e fazer um jeito fancy no mosquetão, mas, sinceramente, acho que é pouco prático. Na hora você vai mais provavelmente se embananar do que fazer de um jeito elegante. Então, assim, chique demais e prático de menos. O que eu faria é usar um daqueles métodos que eu mostrei com as duas mãos, porque nessa situação eu provavelmente vou ter as duas mãos livres, nem que seja uma agarrando na corda e sendo parte da minha segurança. Então o que eu vou fazer
é um daqueles métodos. Eu vou escolher aquele primeiro que eu mostrei, que é o visual. Conecto aqui, fecho. Daí eu puxo a alça do meio para dar a tensão que eu quero e depois eu puxo a corda que eu quero que fique comprida. E assim eu estou ancorado nessa corda. Ok? Essa é a volta do fiel, uma volta que é útil para fixar uma corda ligando coisas, né? Muito útil, como eu mostrei, para se ancorar, para se conectar numa ancoragem, né? Fabricar uma solteira. Também é útil para fixar uma corda numa árvore, por exemplo, ou se prender em um ponto da corda. No próximo vídeo eu vou falar sobre o nó dinâmico, ou o IA, ou meia volta do fiel, e depois eu vou botar essas duas coisas junto. Tem um truquezinho que eu queria mostrar, que é como é que você transforma um nó dinâmico num volta do fiel, sem deixar a pessoa que está na sua segurança exposta por um tempo. Se isso está fazendo sentido para você, veja o próximo vídeo. Se não está fazendo, veja o próximo vídeo que vai fazer sentido. E aí depois no futuro está no plano também falar sobre o backside, sobre esse lado de trás do volta do fiel. Até o próximo!